Pois bem, o assunto da nossa aula hoje, pessoal, eu acho que ele vai ficar, será? Tá estranha essa gravação aqui hoje, mas enfim. O assunto da nossa aula hoje, pessoal, é Estatuto da Igualdade Racial e Gênero, a Lei 12.288, e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, bem como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, tá? E aí eu já faço, já retomo um pouco essa questão dos pactos. Quando nós falamos lá na primeira aula, no nosso primeiro encontro, hoje é o penúltimo encontro da gente, né? Quando falamos sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto São José da Costa Rica, eu falei a vocês que existem hoje duas organizações internacionais das quais o Brasil ele faz parte e através das quais o Brasil assina determinados tratados internacionais, né? A ONU e a OEA, Organização das Nações Unidas, Organização dos Estados Americanos. No âmbito da ONU, pessoal, eu falei que após o final da Segunda Guerra Mundial, né, em que os países se debruçaram com aquelas situações estarrecedoras de atos de genocídio, de tentativa de eliminação de raças, calcados na ideia de superioridade de uma raça sobre a outra, criou-se a ONU em 1945, né, por meio da Carta da ONU, que trazia a garantia de efetividade de direitos e liberdades fundamentais. Porém, a Carta da ONU ela era deficiente no sentido de que, embora garantisse a efetividade dos direitos e liberdades fundamentais, ela não os enumerava. Ela não enumerava esses direitos e liberdades fundamentais que ela assegurava. Por essa razão, em 1948, em 10 de dezembro de 1948, aprovou-se por meio de uma resolução a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Sobre a qual nós falamos no nosso primeiro encontro. Essa declaração veio, gente, com o intuito de enumerar esses direitos, tá? Porém, embora tenha enumerado diversos direitos importantes, sejam eles civis, políticos, né, econômicos, trabalhistas, enfim, ela não assegurava a juridicidade desses direitos, a exigência desses direitos, tendo em vista a sua forma de aprovação por meio de resolução. Por isso, dois pactos surgiram para darem tecnicidade, por assim dizer, juridicidade a esses direitos e poderem ser, por meio dos pactos, exigidos. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que fala sobre os direitos civis e políticos, direitos de primeira geração, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que contemplam os direitos de segunda geração, aqueles direitos voltados ao trabalho, né, à dignidade da pessoa humana advinda do trabalho, os direitos sociais, os demais, né, os direitos culturais. É sobre esse pacto que a gente vai falar hoje, tá? Esses dois pactos, que fazem parte, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, gente, do que se chama de Carta Internacional dos Direitos Humanos. A Carta Internacional dos Direitos Humanos, aqui no âmbito da OEA, da ONU, é composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e os pactos internacionais dos direitos civis e políticos e dos direitos sociais, econômicos e culturais. Tá? Além desses pactos, eu escolhi o Estatuto da Igualdade Racial e Gênero para a gente discutir, tendo em vista que na aula passada nós vimos a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação racial e a lei que pune os crimes resultantes de atos de preconceito. E aí, nesse viés, a gente vai discutir o Estatuto, já que nos concursos de carreiras policiais ele também é bastante contemplado, sobretudo na parte de conceitos que esboça,
em alguns direitos específicos que ele garante, que ele assegura à população negra. Ele é muito cobrado. Veja, quando eu falo para você que o Estatuto da Igualdade Racial e Gênero, ele assegura a efetividade de direitos à população negra, é porque ele se destina, ele se refere a essa população e apenas a ela, tá? E a gente vai saber, no âmbito da discussão acerca das nossas questões, o que é população negra para o Estatuto, ok? Até aqui, alguma pergunta? Pois bem, vamos para a primeira questão. Inicialmente, a gente vai falar sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010, e depois nós falaremos sobre os pactos mais para o final da aula. Primeira questão. No tocante ao Estatuto da Igualdade Racial, assinale a alternativa correta. Primeira, letra A. Na apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, a ação civil pública disciplinada na Lei 7347 de 24 de julho de 85. Pessoal, é importante você entender uma coisa aqui, ó. Embora o Estatuto ele se refira à população negra e ele traga direitos específicos que devem ser efetivados, concedidos, garantidos à população negra, em caso de desigualdade étnica, em situações que tragam essa desigualdade, o Ministério Público, ele é o agente, o órgão competente para o ajuizamento de ações. Inclusive, quando a gente fala lá do Estatuto, do texto do Estatuto, na parte de liberdade de consciência, crença, culto, religião, lá tem estabelecido, estampado no Estatuto, que ao Ministério Público cabe a interposição de ação penal em caso de invasão a templos, invasão indevida, né, a templos e obstáculos à realização de cultos. Então, o que é que a letra A está dizendo aí? Está dizendo que na apreciação judicial, por meio de processos, das lesões e ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de desigualdade, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública. Quem é que interpõe, que ajuiza a ação civil pública? É o Ministério Público. E realmente, essa ação civil pública, ela está disciplinada na Lei 7437. E aí eu trago o artigo 55 do Estatuto, que diz justamente isso, ó. Para apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra, decorrentes de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei 7347 de 85. Letra B. E aí, a partir aqui da letra B e a C, englobam dois conceitos trazidos no âmbito do Estatuto. E esses conceitos, gente, eu já aproveito para dizer a vocês, eles chovem em prova em questões que falam sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Então é importante vocês estarem atentos a eles. Eu vou falar até alguns macetes para que você possa diferenciar um do outro. Letra B. Discriminação racial ou étnico-racial consubstancia-se em toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Primeiro, eu quero que você observe que o Estatuto, ele traz, gente, a discriminação em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, assim como a Convenção para a Eliminação de toda forma de discriminação racial traz. Ele não engloba aqui a religião, como a Lei 7716, a Lei de Crime de Racismo, traz, certo? É bom você diferenciar. Quando o conceito ele traz uma situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens e oportunidades em virtude dessa discriminação, a gente fala em desigualdade racial ou étnica.
A gente não fala de discriminação racial. Discriminação racial, gente, traz quase que o mesmo conceito lá da convenção. Toda restrição, exclusão, preferência baseada na cor, na raça, na descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por fim ou consequência a anulação de direitos e liberdades fundamentais em qualquer campo da vida do ser humano. Tá? Discriminação racial, portanto, não é toda situação injustificada. Quando você se deparar com a palavra situação, né, com os termos aí, situação injustificada, você vai lembrar de desigualdade racial. A discriminação é o todo, desigualdade é a situação específica onde aconteceu a discriminação. E aí eu trouxe aqui, ó, artigo 1º, parágrafo único do Estatuto. Para efeito desse Estatuto, considera-se desigualdade racial, tá vendo? Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, pública ou privada. Tá? Então, de fato, não se refere à discriminação. Letra C. População negra é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas. Certo. Conforme o quesito cor ou raça usado pelo IBGE. Certo. Não compreendendo a adoção de outra definição análoga é que está errado, gente. Essa parte aqui que está errada. Ó, quem faz parte, quem compõe a população negra, quem se autodeclara preto ou pardo. Ponto. Se eu me autodeclaro parda, eu componho, eu faço parte da população negra. Isso depende de uma autodeclaração. Muitas provas de concurso, gente, trazem assim, ó. População negra é o conjunto de pessoas que o Estado entende como pretas e pardas. Isso é falso. Ser ou não parte da população negra depende de uma autodeclaração. E essa autodeclaração, ela acontece normalmente no quesito cor ou raça do IBGE. Mas se o IBGE não tiver ido na sua casa e você assim se autodeclarar em outras definições aqui, ó, em outros institutos que adotam autodefinição análogo, você vai fazer parte da população negra ainda assim, que só depende de uma autodeclaração. Certo? Então, o que está errado aqui, gente, é quando ele diz que não compreendendo a adoção de outra definição análoga. Chegou alguém, deixa eu autorizar. Entenderam até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Boa noite, Edinaldo. Esses conceitos, gente, eles são muito importantes para a prova de vocês. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Obrigado. Desculpa o atraso, viu? Fique tranquilo. A gente estava esperando você. Pois bem, vamos em frente. Deixa eu colocar aqui para gravar novamente. Pronto. Então, deixa eu abrir aqui a apresentação para vocês. Então, ó, como eu ia dizendo, esses conceitos, gente, são de suma importância para a sua prova, tá? É importante que você leve afiado. Letra D. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida exclusivamente por meio de cotas raciais? Claro que não, né, gente? Será promovida de diversas formas. O Estatuto traz, gente, o artigo 4º, com um rol de formas de a população negra participar em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país. E vai além, o artigo 4º, ele diz assim, ó, será promovida prioritariamente por meio de, aí traz um rol de situações, que a gente vai ver mais à frente, esse artigo eu trouxe inteiro para vocês. Então, não se refere apenas à utilização de cotas raciais. Cotas raciais, pessoal, a adoção de cotas raciais são espécies, né, de políticas públicas que tendem a facilitar, a conceder à população negra em igualdade de oportunidades acesso
às universidades públicas, aos cargos públicos, né? Em pé de igualdade com as demais populações, por assim dizer, né? Com as demais raças, etnias, origens, tá? Então não se promove a participação da população negra apenas por meio de cotas raciais. Letra E. O repasse de recursos federais referentes aos programas e atividades previstos no Estatuto aos estados, DF e municípios será possível somente após a criação obrigatória de conselhos de promoção da igualdade étnica pelos entes federados? Você acha, gente, que o repasse ele vai poder ser condicionado à criação de conselhos de promoção da igualdade étnica? Claro que não. Olha o que diz o artigo 50, parágrafo único. Ó. O Poder Executivo priorizará o repasse dos recursos referentes aos programas e atividades previstos nessa lei aos estados, Distrito Federal e municípios que tenham criado conselhos. Priorizará, mas não se trata de somente repassar após a criação obrigatória dos conselhos, tá? A União ela vai priorizar aqueles estados, o Distrito Federal e os municípios que já tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. Entenderam? Alguma dúvida? Portanto, a correta da primeira questão é a letra A. E aí outra... Sim. Quando eu digo que eles são autônomos, eu fui por esse lado de raciocínio, excluí por isso. Porque o Estado não pode ser obrigado a fazer uma coisa se ele é autônomo, um ente autônomo. Exatamente. Entendeu? Pronto, mais uma forma de interpretação. Você poderia pensar, ele tem a discricionariedade, né, de escolher se ele compõe um órgão, específico, um conselho específico de promoção da igualdade étnica ou não. Pronto, você pode pensar sobre esse viés também. Agora, o que é que o Estatuto faz? Ele estimula os estados, o DF e os municípios a criarem, quando ele prioriza o repasse pela União de recursos referentes a programas e atividades àqueles que já tenham criado os conselhos, tá? Só um estímulo. E aí eu trago alguns pontos do Estatuto, ó, gente. As finalidades do Estatuto são garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, promover a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e combater a discriminação e as demais formas de intolerância étnica. É isso que se destina o Estatuto da Igualdade Racial, tá? Observe que ele fala garantir a população negra. Ele se refere à população negra, ele se destina à população negra. A efetivação dessa igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, sejam eles individuais, coletivos ou difusos, e o combate à discriminação e demais formas de intolerância étnica. E aí eu trago os conceitos importantes, que como eles serão cobrados muito no decorrer desse simulado, a gente precisa vê-los. Tá? Já falamos do conceito de discriminação racial, que é idêntico ao conceito da Convenção Internacional, que fala lá, ó, discriminação, exclusão, restrição ou preferência, baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Observe que aqui a gente não tem religião, isso é importantíssimo, tá? Embora o Estatuto preveja a liberdade de consciência, crença, a liberdade religiosa, viu, gente, da população negra. Inclusive, falei a você que se alguém invadir um templo ou criar obstáculo a um culto, que o Ministério Público é o órgão responsável por ajuizamento da ação penal. Porém, ele não considera, de acordo com o conceito, discriminação racial, a distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na religião. Isso é importante que você tenha bem claro em sua cabeça. Essa distinção, essa conduta que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer campo da vida do indivíduo é discriminação racial. Quais são as palavras-chave? São aqui esses verbos, ó. Distinguir, excluir, restringir ou preferir, dar preferência. Aí vem desigualdade racial, que a gente já viu que a palavra-chave é situação injustificada. A discriminação racial é o gênero, a desigualdade racial é a espécie, a aplicação na situação prática
da discriminação. Então, ó, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Logo após vem um conceito de desigualdade de gênero e raça. E aqui, gente, é fácil a gente lembrar, porque quando fala em gênero, a gente vai lembrar de mulher. Raça, a gente vai lembrar da negra, né? Mulher negra. É isso mesmo. Desigualdade de gênero e raça, gente, é a assimetria ou desequilíbrio existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. A gente sabe, gente, que se nós mulheres já sofremos discriminação, já somos tratadas de maneira desigual, imagine a mulher negra. Ela é discriminada 2 vezes, não é verdade? Então, se uma situação ela trouxer esse desequilíbrio que acentue, que piore o abismo social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais, é situação de desigualdade de gênero e raça. E aí a palavra-chave é mulher negra mesmo, ó, gênero e raça. População negra, a gente já viu, que é o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça do IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Então, quando alguém, o recenseador, ele vai na sua casa, o recenseador do IBGE, ele pergunta 1000 coisas, né, gente? Ele já foi na minha casa uma vez. Até quantas geladeiras você tem, quantos ar-condicionados, quantas pessoas moram com você, ele pergunta. Dentre essas perguntas, ele pergunta qual é a sua cor ou raça. Esse é o quesito cor ou raça, que você faz a declaração, né? Se eu me autodeclaro preta ou parda, eu componho a população negra, segundo o estatuto. Pró, e se ele nunca tiver ido lá, quando eu me inscrevo num concurso público e coloco lá que eu sou da raça negra e entro para concorrer pelas cotas, isso também é autodeclaração? É, porque o próprio estatuto diz, ó, ou que adotam autodefinição análoga. Então também é englobado, tá? Veja, depende de uma autodeclaração, gente, não depende de uma declaração estatal, tá? Ah, Pró, mas quando a gente faz concurso público, depois tem uma banca, uma entrevista, que vai fazer lá a análise, né? Se nós somos mesmo, fazemos parte mesmo da população negra ou não. Isso é permitido, sim. Já há entendimentos dos tribunais superiores nesse sentido, que se permite a realização dessas entrevistas face a situações de fraude, né, gente, que a gente já viu aqui no país. Inclusive uma pessoa que foi aprovada para um concurso específico aí, um homem que era branco, ele se pintou de preto no dia, tinha um olho verde, botou uma lente preta e depois de um tempo já ele passou naturalmente, foi aprovado em tudo na entrevista e depois ele já exercendo o cargo descobriram que ele era branco do olho verde e aí foi contestado, como diversas outras situações que acontecem no âmbito das universidades públicas também, tá? Mas o fato é, para a sua prova, isso depende, fazer parte ou não da população negra depende de uma autodeclaração. E aí o Estatuto também traz o conceito de políticas públicas e ações afirmativas que a gente falou um pouquinho lá na convenção. Políticas públicas, gente, são ações, iniciativas e programas adotadas pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Então, quando eu falo para você da lei de cotas, eu falo de uma política pública adotada para concessão e igualdade de oportunidades à população negra ao acesso a cargos públicos e a universidades públicas. Mas se essa ação, essa medida, esse programa envolver o Estado e a iniciativa privada para corrigir as desigualdades raciais e para promover a igualdade de oportunidades, a gente fala de ações afirmativas. A diferença é só quem adota. As políticas públicas, quem adota é o Estado. As ações afirmativas, quem adota é o Estado e a iniciativa privada. Entenderam? Alguma dúvida? Selva! Vamos em frente. Questão 2. Conforme previsão legal, é obrigatório nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Gente, verdadeiríssimo.
Lá no artigo 11 do Estatuto tem assim, ó: nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados, ó, não apenas no âmbito público, mas no privado também, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Veja, outro dia não, uns anos atrás, meu filho estava estudando em casa e ele falou assim: mãe, você sabia que em Luanda aconteceu? E aí ele falou um evento histórico lá em Luanda, lá na África, né? Eu falei: filho, onde você viu isso? Ele disse: estou estudando isso aqui. Aí na hora eu fiquei pensando assim, eu falei: oh, gente, ele está estudando História Geral da África. Que massa. Na época eu não tinha estudado ainda o Estatuto da Igualdade Racial, eu não sabia da obrigatoriedade, né? Tendo em vista que esse estatuto é de 2010, eu acho que ele me fez essa pergunta antes, logo quando o estatuto foi aprovado, né? Eu não dava aula ainda, tem 11 anos atrás, eu dou aula há 8 anos. Então, na época eu fiz: meu Deus, por que ele está estudando História Geral da África? Aí, porque é obrigatório, gente. Na época ele fazia parte do ensino fundamental, iniciozinho do ensino fundamental, né? Ele estava estudando Luanda, o que aconteceu em Luanda, a história da África. Por quê? Porque é obrigatório esse estudo. O estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil são obrigatórios no âmbito do ensino fundamental e do ensino médio, público e privados. Para que isso? É porque assim, gente, o estatuto ele traz o objetivo lá, como objetivo, a eliminação de obstáculos históricos que levaram à discriminação contra a população negra. E acredita-se que para que haja essa eliminação de obstáculos históricos, né, que fazem a gente acreditar que o negro ele foi criado para o trabalho, não foi criado para estudar, enfim, todos os conceitos racistas que por aí existem, a gente precisa cortar o mal pela raiz. A gente precisa reconstruir essa história e redemonstrá-la, se é que existe esse termo, no sentido de as pessoas perceberem que aqueles que compõem a população negra são iguais a nós, embora tenham sido maltratados, historicamente maltratados, discriminados, submetidos, subjugados, né? A gente precisa reconstruir esse pensamento, reconstruir esses conceitos. E segundo o Estatuto, para que haja a reconstrução desses pensamentos, a reconstrução desses conceitos, a eliminação da discriminação, deve haver a eliminação desses obstáculos históricos através do estudo. Então é obrigatório. Observe que é obrigatório no âmbito do ensino fundamental e médio. No âmbito do ensino superior, na educação superior, não é obrigatória. Embora haja previsão, de que, nem está aqui, de que no âmbito da educação superior possam ser estimuladas pesquisas nesse sentido da promoção da igualdade racial. Também o Estatuto diz que haverá, durante todo o currículo escolar, abordagens sobre conteúdos referentes à história da população negra. Então, além de haver obrigatoriedade do estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, o Estatuto também prevê, gente, que no âmbito de todo o currículo escolar devem ser trazidos à baila, à discussão, conteúdos referentes à história da população negra, justamente no sentido de quebra desses paradigmas racistas, tá? Também diz o Estatuto que nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências em relação ao tema da comemoração. Então, por exemplo, no dia em que se comemora o Dia da Consciência Negra, ou o dia em que a Lei Áurea foi assinada, né? Para que haja o debate dos alunos com intelectuais e representantes do movimento negro, para que possa haver uma valorização desses intelectuais, dessas pessoas que representam, que fazem parte de movimentos para o combate do racismo. Então, a segunda questão está correta. Terceira questão. Alguma dúvida, pessoal?
No que se refere à lei da igualdade racial, tem-se que a participação da população negra em condições de igualdade de oportunidades na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de, veja que não é exclusivamente como a outra questão trouxe. 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Verdadeiro. A população negra, gente, deve ser incluída em políticas públicas, políticas desenvolvidas pelo governo de desenvolvimento econômico e social. Também haverá adoção de medidas, programas e políticas de ação restritiva. Você acha, gente? Com a altura dessa, serem adotadas políticas de ação restritiva à população negra seria mesmo antidiscriminatória? Seria discriminatória, não é verdade? Então essa aqui está incorreta. 3. Eliminação dos obstáculos históricos, olha o que eu falei, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Acabamos de falar sobre a necessidade dessa eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais. Portanto, a correta é a letra D. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. E aí eu trouxe o artigo 4º para a gente ver, ó. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. 2. Adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa e não restritiva. 3. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. Hoje a gente tem, gente, a título dessa modificação das estruturas institucionais, a criação de secretarias, né? Por exemplo, no âmbito estadual aqui, a gente tem a CEPROME, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que foi criada para o adequado enfrentamento e superação das desigualdades, tá? Isso promove, né, exemplifica uma modificação das estruturas institucionais do Estado. 4. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Quando a gente tem, gente, a lei que pune os crimes relacionados a atos de preconceito, traduz a promoção de um ajuste normativo, a criação de uma lei que tipificou essas condutas no intuito de combatê-las. Também deve haver a eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada, já falamos disso. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil, direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Ó, gente, deve haver por parte do Estado fortalecimento, apoio, estímulo a iniciativas oriundas da sociedade direcionadas ao combate à discriminação, tá? Por exemplo, o projeto Axé, que existe aqui, né, em Salvador, é um projeto que visa fortalecer a juventude negra das favelas, né, concedendo a eles educação, atividades profissionalizantes, eles praticam esportes, aprendem a tocar instrumentos. O Estado, ele deve estimular essas ações, essas iniciativas. E 7, implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Então devem haver programas de ação afirmativa, medidas adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada no sentido de enfrentamento dessas desigualdades, tá? Questão 4. Então a terceira foi a letra D de dado. Apenas os itens 1 e 3 são verdadeiros. Questão 4.
Segundo o Estatuto da Igualdade Racial, o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende, dentre outros. Acabamos de falar disso, né? Que o Estatuto, ele tutela essa liberdade e ele coloca o Ministério Público como órgão responsável pelo ajuizamento da ação penal, no caso, gente, de, por exemplo, os locais de culto serem invadidos indevidamente, de forma ilegal. Mas vamos ver o que é que compreende essa liberdade de consciência e crença e livre exercício dos cultos religiosos no âmbito do Estatuto, ó. Primeiro, a prática de cultos, sim. Celebração de reuniões relacionadas à religiosidade, também. E a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins, também, gente. Tá? Então, aqui é a prática de cultos, celebração de reuniões, fundação por iniciativa privada de lugares reservados, né, para os cultos, corresponde ao direito à liberdade de consciência e crença. 2. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. Cada religião tem o seu direito de celebrar, né, festas, realizar cerimônias relacionadas aos preceitos, aos fundamentos da própria religião. E aqui a gente se refere às religiões de matriz africana. 3. A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artesanato de matriz africana. Isso aqui, gente, não está englobado no direito à liberdade de consciência e de crença e nem livre exercício de cultos, tá? Não engloba a produção, comercialização e aquisição e uso de artesanato. E aí eu trago... Oi? Essa questão no inciso 1, eu fiquei na dúvida porque ele falou assim, por iniciativa privada. Eu achei que isso seria uma pegadinha e acabei errando a questão por isso. Pelo contrário, minha florzinha, se constasse aqui por iniciativa pública que seria uma pegadinha. Por quê? Porque lembra quando a gente estuda lá a organização do Estado, vedações e proibições aos entes federativos na Constituição? Lá se diz que aos estados não é permitido, é vedado, né? Estados lato sensu, União, Estado, DF, municípios, eles não podem adotar religiões como oficiais e eles não podem manter nenhum tipo de relação sob a forma de subvenção, empréstimo, manutenção de religião, tendo em vista que a gente faz parte de um estado laico. Nesse caso aqui é uma ação, o Estado tem que deixar de fazer. Exatamente. Né? Ou seja, deixar de proibir. Exatamente. O Estado, ele intervém por meio do Ministério Público, né? No caso de alguma forma, a religião de matriz africana, ela ter o impedimento de fundar e manter seu lugar reservado, né? Mas o Estado, ele não pode intervir, porque ele não pode adotar uma religião oficial, ele não pode ajudar, salvo em algumas situações de interesse público, como a Constituição fala, mas em regra, ele não participa dessa fundação e manutenção de nenhum lugar reservado à prática da religião. Ok? Entendi, obrigada. Nada, querida. Então, eu trouxe o artigo 24. Ao direito à liberdade de consciência e crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende 1. A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. 2. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. 3. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Então, por exemplo, dentro de um terreiro de candomblé, lá dentro, se você entrar, tem algumas instituições que trabalham, né, conjugadas com candomblé, instituições beneficentes ligadas às próprias convicções religiosas, tá? Isso é fundado e mantido pela iniciativa privada. E 4, a produção, comercialização, aquisição e uso de artigos e materiais religiosos e não artesanais, adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica. Então, o que está errado no 3 é dizer que se produz, comercializa e adquire e usa artesanato. Na realidade, são materiais religiosos.
Portanto, 4, a correta é a letra E, 1 e 2. 5. De acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil é obrigatório nos estabelecimentos de ensino. Acabamos de falar, né? Fundamental e médio. Acabamos de falar. E também a gente trouxe o fundamento, artigo 11, né? Cadê? Aqui. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Então, 5, a correta é a letra B de bola. 6, e aí você vai lembrar agora da minha palavra-chave. É correto afirmar que se configura como desigualdade racial. Você que é meu aluno, você vai olhar desigualdade racial e vai lembrar situação injustificada. Tá? E aí, vamos analisar uma por uma. Letra A. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. E aí se complementa, né? Que tenha por objeto ou consequência a anulação de direitos e liberdades fundamentais em qualquer campo da vida do indivíduo. Isso aqui, gente, embora incompleto, diz respeito à discriminação racial e não desigualdade. Letra B. Toda anulação ou restrição do reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Aqui você não pode nem dizer que é discriminação racial, porque ele só fala que houve anulação ou restrição de direitos em qualquer campo da vida do indivíduo. Mas por que houve essa anulação ou restrição? Foi em razão de quê? Ele não fala que foi baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Na realidade, aqui a banca ela dividiu o conceito de discriminação racial em duas alternativas, né? A e B. E aí tornou as duas incorretas, porque se refere à discriminação racial quando juntas e porque ele pergunta sobre desigualdade. Aí eu trago o conceito de discriminação racial que serve para A e B, que diz justamente isso. Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais em qualquer campo da vida do indivíduo. Letra C. Toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Essa é a corretíssima, gente. Artigo 1º, inciso 2º. E letra D, você vai lembrar de mim também, ó. A simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras. Quando você analisa aqui, se encontra diante de mulheres negras, você vai lembrar de desigualdade de gênero e raça e demais segmentos sociais. Então aqui se refere ao artigo 1º, inciso 3º, desigualdade de gênero e raça. Portanto, sexta questão, a correta é a letra C de coração. Alguma dúvida? Vamos em frente. Vamos, Edinaldo, vamos em frente. 7ª questão. Ah, vou sentir falta de vocês, viu? 7ª questão. O Estatuto... Vai não, vai ter a turma. Vamos abrir outra turma. O Estatuto da Igualdade Racial estabelece expressamente que a assimetria existente no âmbito da sociedade, que acentua a distância social entre mulheres negras e demais segmentos sociais, denomina, se você lembrar logo, ó, mulher negra, desigualdade de gênero e raça. Letra D. E aí vamos lembrar aqui, ó, da palavra-chave, desigualdade racial, situação injustificada. Discriminação étnico-racial, distinção, exclusão, restrição, preferência baseada em cor, raça, etnia ou origem nacional, tá? E discriminação de raça puro não consta no estatuto, ok? E aí eu trouxe os conceitos novamente para que você olhe. Gente, veja, são questões de carreiras policiais. Veja como a cobrança dos conceitos se repete.
como eu disse para vocês. Oitava questão. No tocante ao direito de liberdade, e agora a gente já começa a falar do pacto, né? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos estabelece que, primeiro, gente, o que você tem que ter muito claro em relação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Como o próprio nome diz, ele se refere aos direitos civis e políticos. Ele não se refere a direitos econômicos, sociais e culturais. Ele se refere a direitos de primeira dimensão. Aqueles que exigem uma abstenção do Estado diante dos direitos. O Estado ele vai ter que conceder a liberdade para que o indivíduo tenha acesso à propriedade, ao direito de votar, o acesso à justiça, né? Os direitos civis e políticos devem ser garantidos. Liberdade de locomoção. Nesse caso, se trata de direitos negativos em que o Estado ele tem que se abster de interferir nesses direitos. Então, sempre que você estiver diante de uma questão que fale sobre Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, se tiver coisa de trabalho, de cultura, corte, tá? Para que você já não tenha tanta dificuldade. Por exemplo, quando fala aqui, ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios, ainda que por ordem da justiça. Isso é falso, gente. Isso é falso. Tá? Outra coisa, nenhuma pena de restrição da liberdade poderá ultrapassar o prazo de 30 anos. Embora o pacto traga que deve haver limite, né, na pena de restrição de liberdade, ele não estipula esse prazo. Quem estipulava o prazo em 30 anos, gente, era o nosso Código Penal, que agora, com a lei anticrime, aumentou para 40 anos o prazo máximo. Tá? Então, no artigo 8º, o que o pacto diz em relação a essa questão dos trabalhos forçados é o seguinte, ninguém poderá ser submetido à escravidão. A gente sabe que a proibição à escravidão e a proibição à tortura são direitos absolutos. Não se justifica, né, a escravidão e a tortura sob nenhum fundamento. Então, ninguém poderá ser submetido à escravidão. A escravidão e o tráfico de escravos em todas as suas formas ficam proibidos. Ninguém poderá ser submetido à servidão também. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Aí, na linha B, a linha A, que proíbe trabalhos forçados ou obrigatórios, não poderá ser interpretada no sentido de proibir, nos países em que certos crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados, o cumprimento de uma pena de trabalhos forçados imposta por um tribunal competente. Então, o que o pacto diz é, se o indivíduo sofreu uma pena de restrição de liberdade e junto com essa pena o tribunal competente julgar que ele tem que executar determinados trabalhos junto com essa pena, cumpra-se. Ele pode sim ser obrigado a executar trabalhos forçados, se vier de uma sentença, né, o cumprimento de uma pena imposta por um tribunal competente. Aí sim ele pode cumprir a pena de prisão e a pena de trabalhos forçados, se aquele crime trouxer essa possibilidade. Tá? A letra B, gente, essa questão do prazo de 30 anos não foi contemplado no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. A letra C, ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir com uma obrigação contratual. Perfeito, exatamente o que diz o artigo 11 do Pacto. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual. E aí, gente, a gente deve lembrar o seguinte, que aqui o que o pacto está proibindo é a execução da chamada prisão civil por dívida, tá? Aqui no caso ele fala de uma obrigação contratual. Vamos supor que eu firme um contrato de locação com alguém. Eu alugo o apartamento dessa pessoa. A gente firma um contrato. Só que eu deixo de pagar o aluguel 3 meses. Eu não cumpri uma obrigação contratual. Não foi eu deixei de pagar o aluguel que eu me comprometi a pagar quando eu assinei o contrato. Eu posso ser presa por isso? Não. Não há que se falar em prisão civil por dívida, por descumprimento de uma obrigação contratual, gente. Tudo bem, a dona do apartamento pode entrar com processo pedindo o meu despejo, né? Cobrando os valores que eu devo. Pode.
mas eu não posso ser presa por não cumprir uma obrigação contratual. Ok? E essa previsão já era trazida no pacto. Aqui, artigo 11. Letra D. Qualquer pessoa vítima de prisão decorrente de aplicação da lei penal terá direito à fiança. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, gente, ele não faz alusão à fiança. Tá? Isso aí não consta no pacto. E letra E. A soltura de pessoas presas preventivamente não poderá estar condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento aos atos do processo. Falso, gente. Poderá, ó. Ó o que diz o artigo 9º. Eu trago sempre para a gente ir relembrando. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ó, direito civil, liberdade, direito civil, segurança. Ninguém poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Direito à liberdade, né? Ninguém poderá ser privado da liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com os procedimentos nela estabelecidos. O respeito ao devido processo legal, né, gente? Qualquer pessoa, ao ser presa, deverá ser informada das razões da prisão e notificada sem demora das acusações formuladas contra ela. Até porque ela tem o direito de manifestação, direito de exercer o contraditório, a ampla defesa, tudo isso é direito civil. Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou ser posta em liberdade. Aí aqui a parte que caiu pra gente, ó. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral. Então a regra, gente, é que o indivíduo aguarde o seu julgamento em liberdade. Tanto que no nosso ordenamento jurídico, trazendo um pouquinho para cá, o Código de Processo Penal, no artigo 312, ele diz quando se aplica a prisão preventiva. Fala lá os requisitos que devem ser atendidos para que o juiz aplique essa prisão. Tá? Por quê? Porque ela não constitui a regra geral. A regra é a liberdade, tá? Mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Então, embora a regra é não manter o indivíduo preso, se o juiz o soltar, ele pode condicionar essa soltura a algumas condições. Ele diz assim, ó, tá bom, você está liberado da preventiva, mas todo mês você tem que comparecer aqui no juízo. Ou você vai ter que comparecer à audiência tal dia, tal hora. Tá? Se ele não cumprir, ele pode voltar a ser preso de acordo com o pacto. O que está dizendo aqui na letra E é que a soltura de pessoas presas preventivamente não poderá estar condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento aos atos do processo. Isso é falso. Poderá sim, nos moldes do artigo 9.2.3. Ok? Portanto, a correta está na letra C de coração. Alguma dúvida? Vamos em frente. Questão 9. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966. Mais uma vez, vamos falar do pacto que fala sobre os direitos civis e políticos. Tá? Letra A. Garante o direito do homem e da mulher de contrair casamento e constituir família. Porém, até aqui está certo. Porém, a fim de evitar confrontos de caráter cultural com alguns dos Estados-membros, não tratou da dissolução dessa união, não tratou do divórcio, do desfazimento da união. Isso é falso, ó, gente. O artigo 23.4 fala assim, ó. Os Estados partes do presente pacto deverão adotar as medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e responsabilidades dos esposos quanto ao casamento, durante o casamento e na ocasião de sua dissolução. Em caso de dissolução, deverão adotar-se disposições que assegurem a proteção necessária para os filhos. Então, o pacto determina que os países signatários devem estabelecer a igualdade entre os noivos, entre os esposos, no casamento, na realização do casamento, durante o casamento e na sua dissolução. Tá? Então, ele tratou, sim, da dissolução da união.
Letra B. Prevê que a pena de morte não deverá ser imposta sob nenhuma hipótese, salvo em situação de guerra. Não, gente. O artigo 6º, ponto 2, diz que nos países em que a pena de morte não tenha sido ainda abolida, ela poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, não só em situação de guerra, em conformidade com a legislação e que não esteja em conflito com disposições do pacto nem com a convenção, tá? Sobre o genocídio. E essa pena de morte só pode ser aplicada em decorrência de uma sentença transitada em julgado e proferida por tribunal competente, tá vendo? Então, em regra, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, gente, ele visa combater sim a pena de morte. Só que ele considera que alguns países signatários não vão ter abolido ainda a pena de morte no seu ordenamento, como é o caso da gente. A pena de morte é proibida, mas em caso de guerra a gente permite, né? Então, nesses casos de o país ainda não ter abolido a pena de morte, absolutamente, ele considera a possibilidade de aplicação para crimes mais graves de acordo com a lei que rege aquela conduta no momento da prática do crime, e desde que a pena de morte tenha sido imposta por sentença judicial transitada em julgado, aquela que não cabe mais recurso algum, e por um tribunal competente, por um juízo competente, e não um juízo estabelecido para julgar aquele processo. Entenderam? Então ela pode sim ser imposta nos países que não a aboliram para crimes mais graves, e aí em decorrência de sentença judicial transitada em julgado e proferida por tribunal competente. Letra C. O pacto garante o direito de autodeterminação dos povos, exprimindo assim uma tomada de consciência universal sobre a urgência de se superar o colonialismo e o imperialismo. Perfeito, gente. Ó, o artigo 1º, ponto 1 do pacto diz assim: todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Gente, com o final da Segunda Guerra, né, o pacto ele visou combater todo tipo de colonialismo, de dominação de um país sobre o outro, né, de imperialismo. E assim, ele garantiu a autodeterminação dos povos. O que é isso, Pro? É o poder, gente, que um país tem de estabelecer seu próprio estatuto político, a sua própria constituição, que regime político escolheu, que forma de Estado escolheu, que forma de governo escolheu. Cada país ele tem o seu, de acordo com suas próprias convicções. E esse estatuto político ele é firmado de maneira independente, soberana. Então, todos os estados, partes do pacto, têm o direito de autodeterminação, tá? De acordo com suas convicções, têm o direito de firmarem seus estatutos políticos. E aí buscando uma tomada de consciência universal sobre a urgência de superação do colonialismo e do imperialismo. Letra D. Reconhece sem restrições o direito de reunião pacífica. O pacto reconhece o direito de reunião, gente, mas ele consagra que o exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei. A lei pode trazer restrições ao direito de reunião, desde que se façam necessárias em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem pública, ou para proteger a saúde ou a moral pública, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. Então, quando ele fala, reconhece sem restrições, ele torna essa alternativa errada. Porque podem haver restrições desde que advindas da lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da ordem pública, para proteger a saúde ou a moral pública e os direitos e liberdades das pessoas. Letra E. Já apresenta uma preocupação com os imigrantes clandestinos, estabelecendo que estes também têm o direito de circular livremente no território de um estado. Ó como diz, ó gente, artigo 12.1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um estado.
quando ele fala que se acha ilegalmente no território de um estado, gente, ele não apresenta uma preocupação com o imigrante clandestino que não esteja legal, não. Tá? Terá o direito de nele circular livremente e escolher sua residência, desde que ele esteja ali legalmente. Tá? Portanto, questão 9, a correta é a letra C de coração. Alguma dúvida? Caveira! Vamos em frente, vamos em frente. 10ª questão. O direito de reunião pacífica é reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que, letra A, não poderá ser restringido por lei, ainda que em função da proteção à saúde ou moral públicas. Acabamos de falar, o direito de reunião pacífica pode ser restringido por lei, inclusive em função da proteção à saúde ou moral públicas. Letra B. Permite que a lei preveja as restrições necessárias, certo? Em uma sociedade democrática, certo? No interesse da segurança nacional, certo? Da segurança ou da ordem pública também. Artigo 21. Letra C. Condiciona o exercício desse direito à comunicação prévia e autorização da autoridade competente? Não, gente. Olha o que ele diz. O direito de reunião pacífica será reconhecido e estará sujeito apenas às restrições previstas em lei, desde que necessárias a essas demais coisas aí. Então, ele não impõe nenhum tipo de outro condicionamento ao exercício desse direito. Letra D. Não impedirá que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. Ele falou isso, gente, que as Forças Armadas e a Polícia podem impor restrições legais? Não, tá? Então, impedirá, sim, que se submeta a restrições legais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e Polícia. E letra E. Poderá ser restringido, no entanto, em períodos de legalidade extraordinária ou de guerra externa. Não, também não fez alusão a período de anormalidade, não. Disse apenas que desde que a lei o traga, né, no interesse da segurança pública, enfim, ele há de ser aplicado. A restrição será aplicada. Então, a questão 10, a correta é a letra B, de bola. E aí eu trago, gente, o direito à associação, para a gente já fazer um link dentro do pacto, tá? Que muitas vezes quando vem o direito de reunião no pacto, vem o direito de associação também, para a gente já saber, ó. O artigo 22, ele fala sobre o direito de associar-se. O pacto também consagra, gente, o direito de associação. E diz que também ele está sujeito a restrições previstas em lei. Veja como, ó. Toda pessoa tem o direito de associar-se livremente a outras, inclusive o direito de construir sindicatos e de a eles filiar-se para a proteção dos seus interesses. Então, o pacto traz a possibilidade do direito de associação e do direito de constituir e construir sindicatos. O exercício desse direito estará sujeito apenas às restrições previstas em lei e que se façam necessárias em uma sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança e da ordem públicas, ou para proteger a saúde ou moral públicas, ou os direitos e liberdades das demais pessoas. O presente artigo não impedirá que se submeta a restrições ilegais o exercício desse direito por membros das Forças Armadas e da Polícia. Tá vendo? O que ele falou aqui em relação, ó, aqui não impedirá que se submeta a restrições ilegais o exercício do direito por membros das Forças Armadas e da Polícia, ele consagra no caso do direito à associação. E 3, ele fala, nenhuma das disposições do artigo permitirá que os Estados partes da Convenção da OIT, relativa à liberdade sindical e à proteção do direito sindical, venham a adotar medidas legislativas que restringam ou aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas na Convenção. Então, aí ele, além de permitir o direito de construir sindicatos, ele diz também que a OIT não poderá restringir ou aplicar a lei de maneira a restringir as garantias previstas nessa convenção aqui. Ah, professora, mas você disse que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ele não fala de trabalho. E por que ele trouxe sindicato? Porque, gente, o sindicato, ele é um direito
individual de caráter coletivo relacionado ao direito civil de se filiar a um órgão que proteja os seus interesses, que nesse caso são interesses profissionais, trabalhistas, tá? Mas não se refere ao direito ao trabalho em si, se refere ao direito da pessoa de se filiar a um sindicato, como se associar a uma associação. Ok? Portanto, a 10 é a letra B. Alguma dúvida, gente? Nenhuma prova. Beleza. Saiu a banca do CFOA, viu? Saiu o quê? A banca para o CFOA. Sim, aí. Conte aí pra mim. É uma banca do Rio Grande do Sul, EPL. É mesmo, Edinaldo? Deve vir na mesma pegada da Dédalus. Porque o valor arrematado foi 53 mil e pouco no pregão eletrônico. Sim. Saiu agora de tarde, foi? Foi hoje, eu não sei o horário, bem o horário não. O pessoal colocou nos grupos agora à noite. Ah, que legal. Depois você passa para mim, querido, que eu vou precisar estudar essa banca. Tem que começar a estudá-la. Passa sim. Obrigada, viu, querido? Passa. Obrigada pela informação. Vou começar a estudar ela hoje para fazer o simulado lá do pessoal da cavalaria. Mas, obrigada, Edinaldo, obrigada. Ó, 11ª questão. Prevê o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Já vimos, né, gente? O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ele realmente proíbe a execução de trabalhos forçados ou obrigatórios. A pessoa tem o direito de ser livre e de escolher, né, se ela executa determinados trabalhos ou não. Mas a gente viu que se for o caso de um trabalho imposto como uma pena de um crime por um tribunal competente, por sentença judicial transitada e julgado, não há que se falar em trabalho forçado. Mas ele quer falar sobre isso aqui. Então vamos lá, ó. Ninguém poderá ser obrigado a executar trabalhos forçados ou obrigatórios. Letra A. Mesmo em casos de emergência ou de calamidade que ameacem o bem-estar da comunidade? Você acha, gente, que havendo a proibição, no caso de uma emergência ou de uma calamidade, não pode a comunidade ser obrigada a executar determinados trabalhos? Claro que pode. Ó, o artigo 6º, ponto 3, diz assim: não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos desse artigo o serviço exigido em caso de perigo ou calamidade que ameacem a existência ou o bem-estar da comunidade. Então, nesse caso aqui, não há que se falar em trabalhos forçados, tá? As pessoas têm que, visando o bem-estar da comunidade, realizar aquele trabalho. Letra B. Não sendo o serviço militar considerado trabalho forçado ou obrigatório, podendo os países prever a isenção por motivo de consciência. Gente, se o serviço militar obrigatório fosse considerado um trabalho forçado no âmbito do pacto, a gente estaria descumprindo um pacto que a gente assinou e que a gente internalizou no nosso ordenamento jurídico. Porque a gente tem um serviço militar obrigatório, não é verdade? Então não se trata de trabalho forçado, o serviço militar obrigatório. E além disso, o pacto também prevê que pode haver isenção por motivo de consciência. O que é isso? É a chamada, gente, utilização da escusa de consciência. A pessoa alegando uma crença religiosa, uma convicção filosófica ou política, ela se nega a cumprir aquela obrigação. Por exemplo, uma pessoa que seja da filosofia budista, é zen, ela alega ao exército, no momento em que ele tinha que cumprir o serviço militar obrigatório, que ele não tolera o uso de armas, de acordo com sua convicção filosófica, né, sua crença, ele não tolera, ele não aceitaria prestar esse serviço militar obrigatório. Aí, se a lei, aí ele apresentou a escusa de consciência dele, se a lei ela trouxer, né, uma prestação alternativa, algo que substitua esse serviço, pronto, ele vai ter que cumprir a prestação alternativa. Mas ele pode sim ser isento do serviço militar obrigatório por motivo de consciência, por motivo de escusa. Essa previsão estava no pacto, ó. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos desse artigo serviço militar e nos países em que se admite a isenção por motivo de consciência, qualquer serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. Tá vendo? Então, além do serviço militar obrigatório, se o indivíduo alegar escusa de consciência, qualquer serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele
também não seria considerado o trabalho forçado obrigatório. Juliana, Oi. sem contar que o pacto, ele iria ferir a soberania se ele obrigasse uma nação, seja ela qual fosse, a não manter sua força armada. Exatamente. Porque a manutenção da soberania de um país é mantido com o seu poderio bélico. Exatamente. A gente não entende muito sobre isso, muita gente, principalmente quem não é militar, mas não tem como a gente manter a soberania de um país sem ter o poder de fogo, ou seja, o poder de defesa. Qualquer país que não tenha, ele está com suas defesas totalmente vulneráveis a outro que queira chegar e usurpar ou invadir aquele país. Isso. Né? Por isso que os Estados Unidos ele tem tanta força, né, Ginaldo? Porque além de poder econômico, ele tem um exército forte, né? E ele consagra isso, né? Ele consagra isso por meio de diversas guerras aí que ele trava. Inclusive o Biden, ele determinou no domingo, né, uma invasão. Ele já determinou uma invasão aí no exercício do início do seu mandato, né? Ele entrou vacinando 2 milhões de pessoas por dia e já está envolvido em situação de guerra. É isso mesmo. Infelizmente, as nações ainda entendem apenas esse poder bélico. Tanto que aquele... Quando a gente fala de poder dos Estados Unidos, a gente tem que olhar duas coisas, que eles construíram realmente uma nação. Em razão do resto do mundo, eles construíram uma nação. Eles usaram como primórdio para a sua Constituição a Bíblia. Né? E a sua Força Armada foi construída primeiro para dizimar os naturais da terra, que eram os índios. Né? Depois os vizinhos, o México e os países ali da região do Golfo das Antilhas, né? Que também englobou os índios, né? Os índios mexicanos, eles foram dizimados nesse processo. Então, eles dizimaram os deles, os Siús, os Apaches, os Quiouros, eles destruíram todas as nações indígenas. E, posteriormente, eles se envolveram em duas grandes guerras, e na Segunda Guerra eles mostraram um poderio bélico militar que o resto do mundo até então não tinha visto. Vinham de uma recessão de 30, exatamente. Né? E eles não assinaram eles não participaram da Liga das Nações, o Congresso Nacional Americano não aceitou, né? Apesar de serem fundadores da ONU, eles não participam da fundação das Nações. E, posteriormente, na Segunda Guerra, eles conseguem converter todo o parque industrial deles em indústria de guerra. A Ford passou a construir aviões, outras construíram navios. Tanto que a própria internet, a World Wide Web, né, ela foi criada nesse contexto de situação pós-guerra. Isso. A Guerra Fria. Exatamente. Assim, eles descobriram, ainda na Guerra de Secessão Americana, que fazer guerra dava lucro. Exatamente. E eles desenvolviam a sua indústria e a sua nação. Exatamente. Os países que não isso, como é o nosso país mesmo, é uma vergonha para a gente ter que dizer isso. Em 1808, com a chegada da família real aqui, nós tínhamos 98% da população analfabeta e escravos. Né? Em contrapartida, os Estados Unidos tinha quase que 100% da sua totalidade, inclusive os escravos alfabetizados. Porque também a forma de colonização americana foi diferente, né, Edinaldo? Ela foi uma colonização de povoamento, a nossa foi de exploração. Nós tivemos a condição de reverter tudo isso e não fizemos. E a gente até hoje paga um Até hoje a gente tateia. Vamos em frente. Os pactos que nós assinamos, eles vêm deixando isso bem claro para todos nós. Todos esses pactos que nós assinamos hoje, nós estamos vendo que os erros que nós cometemos no passado, não temos mais os direitos de cometê-los. E usar o passado como desculpa para não fazer hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. Ah, que massa. Adoro conversar com você. Que massa. Vamos em frente. Letra C. Restando proibido aos Estados partes legislar para que determinados crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados. Olha, o pacto ele não disse isso. Ele disse o seguinte, que acabamos de ver, que ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório,
nos países em que se prescreve para certos delitos a pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da dita pena imposta por um juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Então, na realidade, o pacto ele não proibiu os Estados-partes de legislarem para que determinados crimes sejam punidos com prisão e trabalhos forçados. O que ele diz é que, se houver a prescrição para certos delitos de pena privativa de liberdade com trabalho forçado, essa disposição prevista no pacto de proibição dos trabalhos forçados não pode ser interpretada no sentido de proibir o cumprimento da pena, desde que imposta por um juiz ou tribunal competente. Tá? Nesse caso, ele não é considerado trabalho forçado. Letra D. Devendo ser previstos como crimes pelos Estados-partes a servidão, a escravidão e o tráfico de escravos. O pacto ele não tem o poder, gente, de dizer que deve ser crime em cada Estado-parte que o assinou a servidão, a escravidão e o tráfico de escravos. Ele não pode dizer isso. O que ele faz é proibir, tá? Ele diz proibição da escravidão e da servidão. Ninguém poderá ser submetido à escravidão ou à servidão, e tanto estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Mas ele não pode daí a dizer que todos os estados signatários do pacto devem tipificar essas condutas como criminosas, tá? Letra E. Não podendo qualquer trabalho ou serviço ser considerado como parte das obrigações cívicas normais. No artigo 6º e ponto 3, diz: não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios para os efeitos desse artigo o trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Então, por exemplo, eu tenho que ir votar no dia da eleição. É obrigação. Isso é trabalho forçado? Não, gente. Não pode ser considerado trabalho forçado, porque é obrigação cívica, tá? Portanto, a correta da questão 11 é a letra B. Alguma dúvida aqui, gente? Vamos em frente. De acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o trabalho exigido de uma pessoa que esteja presa no cumprimento de decisão judicial caracteriza-se como trabalho forçado? Acabamos de dizer que não, né, gente? Então, não será considerado trabalho forçado se o crime que o indivíduo cometeu trouxer a previsão da pena privativa de liberdade com trabalho forçado e o juiz impuser mediante sentença judicial transitada em julgado e o juiz for competente. E aí eu trago tudo aquilo que a gente acabou de ver na questão anterior, tá? Questão 13. Nos termos do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a autodeterminação dos povos esgota-se na possibilidade de estabelecer livremente o seu estatuto político. Você acha que o povo, um estado, um país, ele só vai ter autodeterminação, ele só vai ser independente e soberano no momento de estabelecer livremente o seu estatuto político? Claro que não, né, gente? Olha o que diz o artigo 1º, ó. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, para a consecução dos seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de suas riquezas e de seus recursos naturais. Então, além de terem o direito de fixarem seu estatuto político, têm o direito de desenvolver livremente sua economia, sua sociedade e sua cultura, têm o direito de dispor livremente de suas riquezas e seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes da cooperação econômica internacional. Em caso algum, poderá um povo ser privado dos seus meios de subsistência. E, diz o pacto, os estados partes do presente pacto, inclusive aqueles que tenham a responsabilidade de administrar territórios não autônomos e territórios sob tutela, deverão promover o exercício do direito à autodeterminação e respeitar esse direito em conformidade com as disposições da Carta da ONU. Então, o direito à autodeterminação, gente, não se esgota no estatuto político, tá? O país ele vai ter o direito
de se desenvolver economicamente, social e culturalmente de forma livre. Ele tem o direito de dispor de suas riquezas, de seus recursos naturais. E ele também tem, o povo que ali mora, né, que ali reside, tem o direito de ter acesso aos meios de subsistência, ele não pode ser privado. E além disso, os países devem promover o exercício do direito à autodeterminação, inclusive sob determinados territórios que pertençam a ele ainda, que ainda estejam sob sua tutela. Entenderam? Portanto, a questão 13 está incorreta. Questão 14. É direito previsto no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos? Letra A. A vedação da prisão para quem não puder cumprir uma obrigação contratual. A gente acabou de falar que essa prisão é vedada, né? Artigo 11, ó. Ninguém poderá ser preso apenas por não poder cumprir uma obrigação contratual. Letra B. Jovens e adultos presos podem ser agrupados. Aqui já dói o ouvido, né, gente? Dizer que vai botar jovem e adulto junto, né? Ao passo que os idosos ficarão separados, devendo ser julgados o mais breve possível. Ó, o artigo 10, inciso 2, a linha B. As pessoas processadas, jovens, deverão ser separadas das adultas e julgadas o mais rápido possível. É o que diz o pacto. Letra C. É direito previsto no pacto a proibição da pena de morte? Não. Nós vimos, ó, situações que o pacto consagra, que nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em virtude de sentença judicial transitada em julgado por um tribunal competente. Então, não há proibição. Letra D. Pessoas processadas serão sempre separadas das pessoas condenadas, recebendo tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa não condenada. Olha que pegadinha, gente. Esse sempre, ó. O artigo 10, 2A diz assim: as pessoas processadas deverão ser separadas, salvo em circunstâncias excepcionais, das pessoas condenadas e receber tratamento distinto, condizente com sua condição de pessoa não condenada. Então, a regra é, a pessoa que esteja sofrendo o processo, ela vai sim ficar separada da pessoa que já foi condenada, salvo em circunstâncias excepcionais. Letra E. A vedação da pessoa se submeter a experiências médicas ou científicas, ainda que com seu livre consentimento? Não, ó. O artigo 7º diz: ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas. Então, se a pessoa ela der o seu consentimento, gente, ela pode se submeter a experiências médicas ou científicas. Por exemplo, aqui, a gente pode usar sempre o exemplo daqui, porque a gente é país signatário desse pacto. Então, se a gente aplica, é porque não é proibido pelo pacto, tá? Ó, aqui nesse momento, não tem sido feitos testes, foram feitos testes relacionados ao Covid, da vacina, né? Alguns voluntários, mediante seu livre consentimento, participaram desses testes. Existe uma vacina que está em teste relacionada à AIDS, né? Lá em Minas Gerais. 3 pessoas em Minas já se dispuseram a participar desses testes. Experiências científicas, se houver o consentimento da pessoa, não há que se falar em proibição. Tá? O que não se pode é submeter essa pessoa sem seu consentimento a experiências médicas ou científicas. Portanto, questão 14, a correta é a letra A. Dúvidas, pessoal? Vamos lá. Questão 15. Artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais. Ó, gente, a gente já está falando agora do pacto que trata, que dispõe sobre os direitos de segunda geração ou dimensão. E aí, esses direitos, gente, eles têm caráter coletivo, são direitos positivos porque exigem uma ação do Estado, o Estado como prestacionista desses direitos, né? E são consagrados por meio lá do direito ao trabalho, dos direitos econômicos e dos direitos sociais, tá?
Esse pacto se refere justamente a esses direitos. Então vamos lá. Artigo 2º do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais afirma: cada Estado parte do presente pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos econômico e técnico, até o máximo dos seus recursos disponíveis, que visem a assegurar progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas, tá? Aí disse assim: a ideia de realização progressiva dos direitos sociais contém na sua base, no que se refere à responsabilidade do Estado pelos direitos humanos, o princípio. Gente, aqui não é o princípio da vedação do retrocesso, como eu marquei aqui, não. Aqui é o princípio da reserva do possível. Vou explicar. Quando o pacto ele traz, gente, que cada Estado, cada país deve adotar medidas por esforço próprio ou mediante cooperação, tá? Até o máximo de seus recursos disponíveis, para assegurar progressivamente o pleno exercício dos direitos econômicos, sociais e culturais, ele está falando assim, ó, dentro dos seus recursos, na medida dos seus recursos, você se responsabiliza pela efetividade dos direitos de segunda geração. Quando o pacto ele consagra essa proporcionalidade, né, entre a efetividade de direitos e os recursos que o Estado tem à disposição para a efetividade desses direitos, ele o faz por meio do princípio da reserva do possível, tá? Vamos ver quais princípios são contemplados aqui. Princípio do devido processo legal, aquele que consagra que todo processo deve atender a um rito, a um trâmite próprio, né, gente, até chegar ao seu final. A burla a qualquer parte desse processo pode ensejar a nulidade de todo o processo. A gente se deparou hoje com uma situação dessa, né? Em que houve um problema lá na origem, na competência do juízo para julgar o processo. E aí o processo ele foi considerado nulo por conta do descumprimento desse devido processo legal, tá? Não é a isso que se refere a questão. Segundo, da presunção da inocência. A presunção da inocência, gente, parte daquela máxima do artigo 5º da Constituição, que diz, né, que ninguém será considerado culpado até a sentença condenatória transitada em julgado, tá? Então não se refere ao princípio da presunção da inocência, essa questão 15. Letra C, reserva do possível, já falei a você que é justamente do que fala a questão 15, já expliquei por quê. Da irretroatividade das leis, e retroatividade das leis diz respeito à alteração de uma lei e a necessidade de ela não retroagir para prejudicar, para atingir um ato jurídico perfeito, um direito adquirido, uma coisa julgada. Ela não pode retroagir para prejudicar, nem para atingir esse ato jurídico perfeito, essa coisa julgada, esse direito adquirido. E vedação ao retrocesso, gente, diz respeito ao seguinte: aqueles direitos que já foram consagrados, conquistados no nosso ordenamento jurídico, eles não podem ser deixados para trás. Então, por exemplo, se hoje a nossa Constituição, se houvesse um golpe no nosso país, a nossa Constituição de 88 caísse por terra, de acordo com a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso, os direitos que já foram consagrados na nossa Constituição de 88, ainda que ela caia, devem ser respeitados. A gente não pode retroceder em direitos que a gente já conquistou. Então, por exemplo, a gente veda a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Você acha que a Constituição nova ela pode chegar e instituir que pode aplicar a pena de morte a partir de hoje, inclusive em prática de crime? Não pode, gente. Pelo princípio da vedação ao retrocesso, não. Tá? Então, aqui, a letra correta é a letra C, o princípio da reserva do possível. Porque o artigo 2º fala, até o máximo dos recursos disponíveis, o Estado, buscando cooperação ou por esforço próprio, ele deve favorecer progressivamente a efetividade e o pleno exercício dos direitos reconhecidos. Entenderam? Então, letra C. Questão 16.
O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais relaciona o direito ao trabalho ao gozo das liberdades políticas fundamentais. Gente, o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele consagra o direito ao trabalho como o grande proporcionador da dignidade da pessoa humana, tá? E ele assegura o direito ao trabalho como o direito do exercício das próprias liberdades políticas fundamentais do indivíduo. E ele traz isso aqui no artigo 1º, ó. Os Estados partes do pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido. Então a pessoa escolhe o trabalho que quer fazer e ela vai ter dignidade na sua vida pelo ganho auferido por esse trabalho. E tomarão medidas apropriadas para a salvaguarda desse direito. As medidas que cada Estado parte do presente pacto tomará a fim de assegurar o pleno exercício desse direito deverão incluir a orientação e a formação técnica e profissional, a elaboração de programas, normas e técnicas apropriadas para assegurar um desenvolvimento econômico, social e cultural constante e o pleno emprego produtivo em condições que salvaguardem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais. Tá vendo? Então, cada Estado deve tomar medidas, adotar medidas para assegurar o pleno exercício do direito ao trabalho. E aí, incluindo orientação, formação técnica e profissional, elaboração de programas e técnicas para assegurar um desenvolvimento, social, econômico, cultural, o acesso ao pleno emprego, esse emprego produtivo, em condições que assegurem aos indivíduos o gozo das liberdades políticas e econômicas. Então, quando a questão 16 diz o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais relaciona o direito ao trabalho ao gozo das liberdades políticas fundamentais, ele está corretíssimo, a questão está corretíssima, porque é justamente fruto do trabalho o acesso, é que se dá o acesso à salvaguarda do gozo das liberdades políticas e econômicas fundamentais do indivíduo. Então, a 16 está correta. Questão 17. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há o destaque de outras legislações que promovem o respeito aos direitos e liberdades da pessoa humana, com reconhecimento internacional. Dentre essas legislações, destacam-se o Pacto Internacional para Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e... Quando a gente iniciou essa aula hoje, eu disse a você, o que é que forma a Carta Internacional dos Direitos Humanos? No âmbito da ONU, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no âmbito da ONU. No âmbito da OEA, Carta da OEA, Convenção Americana de Direitos Humanos, que é o Pacto São José da Costa Rica, e o Protocolo São Salvador. Certo? Então, o que ele está falando aí é que, além da declaração, há o destaque a outras leis. Dentre essas leis, destacam-se o Pacto Internacional para Direitos Civis e Políticos, o Pacto São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana, e falta qual? O Pacto Internacional para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, gente. Como falamos no início da aula. Ok? Então, eu trago aqui, a Carta Internacional dos Direitos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional para Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional para Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Letra A, portanto, é a correta. Questão 18. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é caracterizado por veicular normas ditas programáticas. Por que normas programáticas, gente? Porque o pacto, como a gente viu há pouco, ele traz que os estados eles devem adotar medidas, programas, para que progressivamente, na medida dos seus recursos, sejam efetivados os direitos econômicos, sociais e culturais. É por isso que a gente fala que são normas programáticas, porque elas trazem a consagração de medidas, de programas, para que progressivamente os direitos sejam efetivados, tá? Então, é caracterizado por veicular normas ditas programáticas, cuja implementação haveria de ser progressiva, tá vendo? Eis que preconizavam posturas dispendiosas aos Estados partes. Isso gera um custo, né?
sobre os direitos e compromissos previstos no pacto, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A escolha da escola pelos pais, independentemente das indicações das autoridades públicas, é um direito. Perfeito, gente. Tá? O pacto consagra exatamente o direito aqui dos pais escolherem as escolas dos filhos. É um direito, sim, trazido pelo pacto. Até para que os pais possam trabalhar, e aí o formato da escola, né? Para que o pai possa ter acesso durante o período em que ele deve trabalhar junto com sua mulher, né? Que a responsabilidade de criação dos filhos e educação é de ambos. Letra B. Determina o compromisso de todo Estado parte elaborar um plano de ação para a implementação progressiva da educação primária obrigatória e gratuita para todos. Perfeito, gente. O pacto consagra esse compromisso do Estado parte de elaborar um plano de ação para a implementação progressiva. O pacto sempre é nesse sentido, gente, da educação primária obrigatória e gratuita para todos. O direito à educação, pessoal, é um direito coletivo, é um direito trazido na segunda dimensão dos direitos humanos, tá? Essa educação no âmbito do pacto, a educação primária, ela é obrigatória e gratuita para todos. Mas a educação superior, ela é baseada no mérito, tá? E aí, como até hoje a gente tem vestígios, porque a gente presta o Enem, né? É trazido desde a época do pacto essa consagração no âmbito do acesso à educação superior por meio do mérito. Letra C. O direito à escolha do trabalho é limitado a depender das necessidades momentâneas de determinados profissionais. Gente, no artigo 6º é consagrado expressamente que o direito ao trabalho, cadê? Aqui, ó. Os Estados partes do presente pacto reconhecem o direito ao trabalho, que compreende o direito de toda pessoa de ter a possibilidade de ganhar a vida mediante um trabalho livremente escolhido ou aceito. Então não há limitação. Ainda que você não soubesse nenhuma das outras alternativas, você tinha que saber que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ele não limita o direito ao trabalho, pelo contrário, ele consagra, ele amplia. Letra D, a greve é reconhecida como direito também, é um direito coletivo, advindo do trabalho. E a Previdência Social também é reconhecida como um direito no âmbito do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Portanto, a incorreta, gente, é a letra C de coração. Questão 19. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado pela Resolução 2200-A da Assembleia Geral das Nações Unidas em 69 e ratificado pelo Brasil, dispõe que os Estados partes se comprometem a: letra A, adotar medidas de proteção e assistência às crianças e aos adolescentes, sem distinção por motivo de filiação ou outra condição, estabelecendo o limite de idade sob o qual fica proibido o seu emprego assalariado. Gente, ele foi além do pacto, ó. O artigo 10, item 3 do pacto diz assim: devem-se adotar medidas de proteção e de assistência em prol de todas as crianças e adolescentes, sem distinção por motivo de filiação ou qualquer outra condição. Então, independentemente da criança ser fruto do casamento ou ser fruto de uma relação extraconjugal, essa criança ela tem um acesso à mesma proteção, tá? Tanto a criança quanto a adolescente. Devem-se proteger as crianças e adolescentes contra a exploração econômica e social e o emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à saúde ou que lhes façam correr perigo de vida ou ainda que lhes venham a prejudicar o desenvolvimento normal. Será punido por lei. Então aqui está dizendo, ó, sem distinção, até aqui está certinho, estabelecendo o limite de idade sob o qual fica proibido o seu emprego assalariado. A regra é que as crianças e os adolescentes devem ser protegidos contra a exploração econômica e social. E também o emprego de crianças e adolescentes em trabalhos que lhes sejam nocivos à saúde, que lhes façam correr perigo de vida ou que venha prejudicar o desenvolvimento normal. E a letra A coloca como se houvesse, pelo pacto, o estabelecimento de um limite de idade sob o qual fica proibido o seu emprego assalariado. O pacto não prevê esse limite de idade, tá, gente?
Letra B. Reconhecer o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, estabelecendo no pacto um percentual mínimo da renda do país destinado a assegurar esse direito. Você acha que o pacto é seguido por é assinado por diversos países, gente? Você acha que ele pode firmar um percentual mínimo de renda do país destinado a assegurar o direito à saúde física e mental de toda pessoa? Ele não pode, ele não tem como fixar esse percentual mínimo. Ó como ele coloca, ó. Os estados partes do presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental. Isso aqui ele traz. Desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, tá vendo? As medidas que os estados partes do pacto deverão adotar com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar. Letra A. Diminuição da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças. A melhoria dos aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente. A prevenção e tratamento de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, e a luta contra as doenças. E a criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade. Ele não faz alusão a esse percentual mínimo, gente. E ainda que você não soubesse a letra A e a letra B, você teria que raciocinar, ó. Se o pacto, ele é um tratado internacional que diversos estados-membros assinam, são países signatários, o pacto, ele não pode estabelecer limite de idade, ele não pode estabelecer valores de renda, ele não pode estabelecer percentuais. Por quê, Pro? Porque cada estado-parte vive uma realidade, gente. Ele pode impor um percentual mínimo de renda no país e para os Estados Unidos ser bobagem. E para a gente resultar num rombo histórico nas nossas receitas, enfim, nos nossos orçamentos, tá? Então, normalmente, os pactos, eles não estabelecem limite de idade, eles não estabelecem percentual mínimo de renda, nada disso, tendo em vista que vários Estados-membros das mais diversas realidades podem ser signatários e podem não poder adotar aquele valor consagrado, tá? Letra C. Reconhecer que nenhuma das suas disposições poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos, de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Aqui, gente, está trazido o direito à autodeterminação dos povos, né? Nenhuma das disposições do pacto pode ser interpretada em detrimento desse direito do povo de desfrutar e utilizar suas riquezas e seus recursos naturais. Está lá no artigo 25, ó. Nenhuma das disposições do pacto poderá ser interpretada em detrimento do direito inerente a todos os povos de desfrutar e utilizar plena e livremente suas riquezas e seus recursos naturais. Essa é a correta letra C. Letra D. Atentar para o direito de desfrutar o progresso científico e suas aplicações e prover meios para aquisição material e humana para aqueles considerados de menor poder econômico? Claro que não, gente. Olha o que diz o artigo 13, ó. Não é esse aqui não. Ah, eu não trouxe. O que diz a questão, eu trouxe o E. O que diz o pacto, gente, é que realmente deve haver o direito de desfrute, né, do progresso científico e suas aplicações. E também prover meios para aquisição material e humana visando esse progresso e as aplicações. Porém, ele não coloca para aqueles considerados de menor poder econômico, não. Justamente pelo que eu disse a vocês, ele não pode impor para aqueles estados, partes, que tenham menor poder econômico, que invistam, que atentem para o direito de desfrutar o progresso científico, suas aplicações e provimento de meios para aquisição material e humana. Ele não pode, porque isso seria uma afronta, uma invasão à soberania daquele estado-parte, e aqui o pior, estado-parte de menor poder econômico, tá? Então não é consagrado isso aí no âmbito do pacto, não. Letra E. Reconhecer o direito à educação, sim, e com o objetivo de assegurar o pleno exercício desse direito, garantir a educação superior obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Eu acabei de dizer a vocês que a educação superior, ela deve ser acessível.
mas com base na capacidade de cada um. Tá vendo? Por mérito. Apenas a educação primária deve ser obrigatória. A educação de nível superior, ela deve apenas ser acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. Aqui diz que deve ser acessível gratuitamente a todos, não. O Estado parte, ele deve buscar progressivamente conceder essa gratuidade, tá? Mas em regra, ela não é gratuita, ela deve ser acessível com base na capacidade de cada um no mérito. Portanto, a correta está na letra C de coração. Alguma dúvida? Muito bem. Questão 20. Sobre os direitos assegurados pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, leia as afirmações abaixo e em seguida assinale a alternativa correta. 1. Toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem uma remuneração que proporcione no mínimo a todos os trabalhadores um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de valor igual, sem qualquer distinção. Perfeito, gente. Ele não estabeleceu valor nenhum. O que ele disse foi: toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, tendo uma remuneração que proporcione, no mínimo, um salário equitativo entre os trabalhadores e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor. Então, se eu realizo o mesmo trabalho que Beltrano e a gente tem a mesma qualificação, eu tenho que receber o equivalente ao que ele recebe a título de remuneração. Perfeito. É o que diz o artigo 7º, inciso 1 do pacto. Uma remuneração que proporcione no mínimo a todos os trabalhadores um salário equitativo, uma remuneração igual por um trabalho de valor igual, sem qualquer distinção. Em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores à dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual. Isso aqui até hoje é difícil, né, gente? Mas já havia essa previsão desde o pacto. 2. Toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem condições de trabalho seguras e higiênicas. Perfeito também. Ó, artigo 7º. Uma existência decente para eles e suas famílias, os trabalhadores, em conformidade com as disposições do pacto, condições de trabalho seguras e higiênicas. É assegurada pelo pacto também. Toda pessoa tem direito de gozar de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Observe uma coisa, ó, gente. Ele fala do descanso, do lazer. Ele fala que deve haver horas de trabalho por dia, mas veja que ele não fixa. Ele fala assim, ó, limitação razoável das horas de trabalho. Então, cada estado parte, veja aí quantas horas você acha razoável. Eu digo que deve haver uma limitação razoável. Além disso, ele fala, ó, férias periódicas remuneradas. Mas ele não fala com um terço ou com metade, porque aí cada estado vai dispor, gente, como vai pagar as férias. E a remuneração dos feriados, idem. Isso está previsto lá no artigo 7º. O descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. E 4. Toda pessoa tem direito a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive a alimentação, vestimenta, moradia adequadas, tudo direito de segunda geração, tá vendo, gente? Assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Perfeito. Artigo 11, parágrafo 1º. Os Estados partes no presente pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si e para sua família, inclusive alimentação, vestimenta, moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo nesse sentido a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre convencimento. Então, exatamente, gente, o que diz o pacto, tá?
Todas as alternativas estão corretas. 20, letra D de dado. Alguma dúvida aqui, pessoal? Nenhuma, minha prova. Pois bem, nós terminamos aí mais um simulado. Nós concluímos o nosso penúltimo simulado, tá? Estamos aí... De nada, Ramani. Estamos aí em fase de conclusão dos cursos, os 3 cursos de resolução de questões que eu toquei, né? Provavelmente, quando nós concluirmos o nosso, só falta mais um de vocês e mais um. Um eu já concluí. Eu vou lançar novos cursos, tá, gente? E vou informá-los por meio do nosso grupo. Eu não vou desfazer o grupo quando a gente concluir, não. Quem quiser sair, claro que tem a liberdade, mas eu e Kelly a gente vai manter, até para a gente poder lançar cursos futuros para vocês, contemplando aí teoria, se for o caso, contemplando resolução de questões específicas de tal banca. A gente está pensando num formato bem bacana, tá? Provavelmente, eu vou informar lá no grupo, nossa próxima aula, nossa última aula vai ser na segunda que vem mesmo. Tá? Eu só preciso confirmar uma coisinha na minha agenda. Mas eu confirmo com vocês com antecedência para que vocês se programem. Tá certo? No mais, eu agradeço a presença. Eu agradeço por estarem aqui comigo. E espero, de alguma forma, ter contribuído tanto no Estatuto da Igualdade Racial quanto nos pactos para o entendimento, para a resolução de questões. Eu peço que vocês testem, façam outras questões relacionadas ao tema, para que vocês percebam por si como esse tema é cobrado, esses temas são cobrados exatamente desta forma que eu trouxe. Tá bom? Dentro em breve a gente está junto novamente. Muito obrigado, viu? Querido, eu que agradeço. Não sai do seu curso, não sai dessa turma, nem pagando. Obrigada, gratidão. Obrigada. É uma honra estar com vocês. Na próxima turma você ganha meus filhos aí no pacote, viu? Que maravilha. Tá vindo aí o CFO para o segundo semestre da PM. E eu tenho meu filho, o caçula, que o ano passado ele tentou a AFA, ITAMAN, EFON, tudo. Esse ano ele vai fazer todo o ciclo novamente, só que a gente está incluindo o CFO. Excelente. Ele não foi bem no último CFO porque ele não estava estudando nada da parte de direito. Ainda assim, ele ficou bem classificado. Ele fez para o bombeiro, para oficial bombeiro. A parte de exatas, ele já tomou a prova, a parte no português e redação. Quando foi no direito, ele tomou com uma pancada daquela. Sim. E eram 30 vagas, se não me engano, e ele ficou na posição 60 e alguma coisa. Aí disse, meu pai, se eu estudar a parte de direito, eu vou no pacote dos 30. Sim. Ele ficou fora por causa das provas, a gente fez a computação dos pontos dele e a gente estabeleceu mais ou menos uma ideia de onde ele precisaria melhorar. Isso só foi na parte do direito. Sim. Daí ele está estudando agora para isso, mas ele está focando também as Forças Armadas. Ele está novinho, tem 18 anos. Pronto. Fale comigo quando você pensar em colocá-los em curso. Não, mas ele já sabe. Que eu ele vai entrar, porque à noite ele não tem muito o que fazer. Né? Então, o foco dele mesmo são as Forças Armadas. Tá. Ele já botou na cabeça que o foco dele é lá. Ótimo. Aí ele botou como plano B no CFO TRI. Vai dar tudo certo. Conte comigo, viu, Edinaldo? Do que você precisar, viu? Conte comigo. Tá bom. Viu, muito obrigado. Vou esperar a última aula e permaneço no grupo para esperar as novidades. Pronto. Obrigada, gratidão, viu? Boa noite, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Dentro em breve a gente se encontra de novo. Beijo.